Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu estou trazendo um outro vídeo aqui, mas não para falar da parte técnica de algum produto, mas sim dos termos técnicos que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, se você não conhece ou se você quer aprender algum outro termo diferente, esse papo é para você. Roda a vinheta! E aí galera, tudo bem? Como eu já disse na introdução, esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre termos técnicos, tá? Existem diversos termos aqui. Eu vou utilizar alguns, eu separei uma listinha aqui com 5 ou 10 nomes mais ou menos, para a gente abordar um pouquinho, tá? Se você souber algum outro ou tiver ouvido algum outro e quiser que eu te explique, deixe nos comentários aqui, tá? Se conhecer, deixa nos comentários porque agrega o vídeo, agrega conhecimento para todo mundo. E se quiser saber algum outro termo, deixe nos comentários aí também, que se eu não souber, eu busco e trago a informação para vocês, beleza? Então vamos começar. O primeiro termo que a gente vai utilizar é bucar a operação. Você sabe o que é bucar uma operação? Toda vez que você vai contratar um tipo de financiamento, então seja um FINIMP, um ACC, PPE, MCE, seja o financiamento que for, a instituição financeira precisa colocar no sistema essa operação, né? Então, quando você contrata, ela coloca no sistema para rodar todo o processo lá que tem que rodar e desembolsar, tá? Quando ela coloca, para ela colocar isso no sistema, isso se chama bucar. Então, ela vai colocar essa operação no sistema, ela vai bucar essa operação no sistema, tá bom? Então, bucar é isso, nada mais é do que imputar essa operação no sistema do banco para que todo o processo comece, tá? E aí, junto com o bucar, eu já quero trazer um outro para você, que é deal, né? Deal ou close the deal. Deal, basicamente, é operação, né? Então, qual é o seu deal? O meu deal é um ACC. Qual é o seu deal? O meu deal é um FINIMP. Qual é o número do seu deal, né? Qual é basicamente o número do seu contrato, né? Então, deal é isso, né? É operação, né? É o que você está contratando. Close the deal é fechar a operação. Então, vou fechar um FINIMP, eu vou fechar um ACC. Close the deal, né? Vou fechar um ACC, vou fechar um FINIMP, tá? Então, close the deal significa o bater o martelo ali, efetivamente, né? Fechar a operação. E deal significa a operação em si. Seguindo ainda nessa parte de siglas, né, ou de termos, a gente tem uma sigla que se chama FX. O FX é o câmbio pronto. Sabe quando você fecha um câmbio para mandar um dinheiro para fora ou para receber? Isso é um câmbio pronto. A gente tem vídeos, eu estou deixando um card aqui, onde eu falo sobre câmbio pronto, tá? Então isso é um câmbio pronto. E um câmbio pronto é um FX. FX e câmbio pronto são as mesmas coisas. Então muitas vezes você pode ouvir falar assim, olha, para você fechar um ACC você tem que fechar um FX, né? É porque todo fechamento de ACC gera um fechamento de câmbio, né? Então vai ter um FX ali, ok? Então FX é câmbio pronto. Ainda falando de contratos, né? Quando você fecha uma operação, normalmente você vai ter ali uma taxa all-in, né? Muitas vezes você ouve falar isso. O que é a taxa all-in? A taxa all-in é o SET. Tá? Quando você contrata uma operação local, existe o que se chama de SET, que é custo efetivo total. Tá? O que é o custo efetivo total? Nada mais é do que a taxa de juros do seu contrato, somado com tarifas, impostos, toda outra gama que não está dentro da taxa de juros. Uma coisa é quando você olha a taxa de juros. Então, a taxa de juros do meu contrato é 1% ao mês. Quando você olha o SET, esse SET ele pode ser 1,10, 1,15, 1,90, né? Então você tem N outros custos que não estão inclusos na taxa de juros. E aí o SET traz tudo isso somado para você. O custo all-in é a mesma coisa, né? A única diferença aqui é que a gente está utilizando um termo em inglês. Normalmente, para as operações de comércio exterior, as operações onde a gente faz captação no exterior, você utiliza o termo taxa all-in, ok? Que nada mais é do que a sua taxa de juros, mais tarifas, impostos e tudo mais que você possa ter, né? A taxa de juros, como eu já expliquei aqui, ela pode ser
1%, 1,10% ao mês ou 15% ao ano, por exemplo, né? E aí você pode ter uma taxa win que vai te custar 18%, 20% ao ano, 1,5% mais ou menos ao mês, tá? Então, isso é taxa win, tá? Taxa win é a mesma coisa que o set. E aí, nada mais é do que o custo total do seu contrato ali, considerando toda a parte de impostos, juros, tarifas e tudo mais, beleza? Essas duas siglas confundem muitas pessoas, tá? Uma delas é o COF e outra é o BOF. Qual é o grande ponto aqui? O COF é o Cost of Funding, que é o custo do dinheiro, né? E o BOF é o Break of Funding, que é uma multa por quebra de contrato, tá? Eu vou explicar os dois aqui para vocês. O COF é o Cost of Funding, nada mais é do que o custo do dinheiro, né? Então, aqui, se eu pegasse, por exemplo, uma taxa de juros de um contrato e tirar o spread bancário, você vai ter o COF, que é o quanto custa aquela operação para a instituição bancária. Então, aquela operação, um ACC, por exemplo, eu vou chutar aqui, tá? Custa 5% ao ano para um banco. Se ele te cobra 10%, 5% é spread. Então, você tem 5% de custo, mais 5% de spread, você tem uma taxa de juros de 10%, tá? O custo de uma operação é o COF, então é o Cost of Funding, ok? Então, isso é o COF. E o BOF, né? Porque só muda uma letra ali, na verdade, no começo, né? Que é do C para o B. O BOF é o Break of Funding, é uma quebra de contrato. E o que é uma quebra de contrato? Então vamos supor que você contratou um Finimp para 24 meses, por exemplo, 2 anos, né? Com um ano você falou, olha, eu já tenho os recursos, eu quero pagar. E isso é uma quebra de contrato. O acordado era você ter um contrato de 24 meses e carregar esse contrato por 24 meses. Quando você antecipa, existe uma quebra de contrato. Isso, o break of funding, ele é um termo utilizado para os contratos internacionais, né? Então, quando você olha os contratos locais, se você pegar o contrato para ler, ali você vai ter, poxa, eu não me recordo o termo exato agora, se eu não me engano, custo de reposição, tá? Eu tenho quase certeza que é esse nome, mas eu estou deixando escrito aqui para vocês, porque eu não tenho certeza. Então, na hora que eu terminar esse vídeo, eu vou pesquisar e vou colocar, mas eu acho que é custo de reposição, tá? O custo de reposição que estão nos contratos locais é a mesma coisa que o break-off funding, tá? Então, quando você antecipa, traz esses juros a valor presente, normal, tá? Só que sempre existe uma multa por essa quebra de contrato, né? Normalmente, há necessidade de devolver esse recurso para o banqueiro no exterior e ele cobra alguma coisa. Então, este custo de reposição, né, esse break-off funding, ele é um valor não muito alto, mas sempre fica mais barato. Então, quando você antecipa, sei lá, se você levasse seu contrato até o final, você teria 100 mil para pagar. Se você antecipa ele mesmo com o break-off funding, você vai pagar 80 mil, 90 mil. Então, notem que sempre há uma redução no valor, tá? Mas sempre fiquem atentos ao custo de reposição ou o break-off funding, o BOF. Entendam e perguntem qual é o valor, ok? Se não tiver, maravilha, vida que segue. Agora, se tiver, entendam qual é o valor e se vale a pena. Tá? Então, custo de reposição é para contratos locais e break-off funding é normalmente para contratos internacionais. Isso é COF e BOF. A gente tem outras duas siglas que normalmente confundem um pouco as pessoas, que é LC, Letter of Credit, e SBLC, Standby Letter of Credit. Qual a diferença, tá? A gente também tem vídeos aqui no canal falando dos dois, tá? Uma é a carta de crédito, LC é carta de crédito, Letter of Credit, né? O único ponto aqui ela é um termo em inglês e está abreviado aqui utilizando a sigla LC, tá? A gente tem vídeo aqui falando de carta de crédito, então acessa lá e dá uma olhada se você não conhece. E o outro é Standby Letter of Credit. Qual a diferença entre os dois, Patrick? A carta de crédito, como eu já expliquei em alguns vídeos aqui para vocês, ela só garante bens tangíveis. A Standby, ela garante qualquer coisa, né? Então, vale a pena vocês darem uma olhada, né? Aqui eu estou deixando um outro card aqui para vocês, falando da Standby.
Mas basicamente é isso, tá? Então, LC é Letter of Credit, que é a carta de crédito, e SBLC, Standby Letter of Credit, que não é carta de crédito, é uma garantia internacional. Então, são duas coisas distintas. E para finalizar aqui, eu quero colocar mais dois termos para vocês, que é Trade Finance e Trade Services. Trade Finance são todos os contratos de financiamento que vocês fazem, né? É um financiamento internacional. Então, quando eu falo de ACC, FINIMP, PPE, NCE, 4131, né? Em geral, esses contratos são Trade Finance, ok? E Trade Services, Patrick? Trade Services é uma cobrança documentária, quando você recebe uma carta de crédito, né, que o banco tem que te avisar, isso é um Trade Services. Então, é um serviço de trade, né? Então, ele não entra um ativo aqui especificamente, né? Ele entra uma prestação de serviço. Então, Trade Finance envolve um ativo, né? Envolve um empréstimo efetivamente, onde coloca o recurso na conta da empresa ou manda esse recurso para fora. E o Trade Services é só uma prestação de serviço. Então, receber uma carta de crédito, avisar sobre uma carta de crédito, manusear documentações de importação, exportação, encaminhar cobranças ou receber cobranças internacionais. Isso não envolve a parte financeira efetivamente. Então, são trade services. Pessoal, basicamente, eu trouxe aqui alguns termos para vocês. Eu sei que existem vários outros. Se vocês tiverem ouvido, quiserem falar sobre algum, souberem, deixem nos comentários. Se gostaram desse vídeo, deixa um like aí para ajudar a gente, se inscreve no canal. Lembrando, a gente tem cursos aqui no canal e a gente tem canal do Telegram também, tá? Então lá no nosso Instagram, ou aqui no nosso Instagram, dependendo de onde você está vendo, tá? A gente tem o link para acessar o nosso grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram eu divulgo para vocês sobre os cursos, a gente troca uma série de informações ali de conhecimentos. Normalmente quando tem alguma notícia que sai mais quentinha assim, eu solto para vocês lá também. Beleza? Então é um grupo para a gente trocar conhecimento, para a gente bater papo e é onde eu divulgo também os nossos cursos. Beleza, pessoal? Muito obrigado, tudo de bom para vocês, até a próxima. Tchau!